Fala sério. Oi. Tá, e você pode girar desse jeito. Ah, cara, isso tá me deixando doido. Oi. Olá, sétimos anos, tudo bem? Vamos agora à explicação da postagem de hoje. Olha só, vocês já perceberam que algumas pessoas quando escrevem, quando falam principalmente, elas usam algumas palavras que são normais em outros sentidos? Já perceberam isso? Alguns sentidos até negativos, outros positivos, algumas palavras que tinham um sentido totalmente diferente. Como assim, professor? Olha, pessoal, dê uma olhada nessas frases a seguir. A vizinha queimou o braço no fogão. Minha irmã queimou o amigo no jogo de queimada. Vocês perceberam que a palavra ou verbo queimou, ele está escrito da mesma maneira nas duas frases, mas o sentido dela, o que ela quer dizer, é totalmente diferente? Como assim, professor? O primeiro sentido da palavra a vizinha queimou quer dizer que ela colocou o braço no lugar quente ou em cima do fogo e queimou o braço. O sentido literal, o verdadeiro sentido real da palavra queimou. Já a segunda palavra queimou está falando assim: a minha irmã queimou o amigo no jogo de queimada. Ela jogou o amigo aí na fogueira? Não, professor. É o jogo quando você acerta a bola no seu amigo lá, nesse jogo de queimada, se fala queimou. Olha! Então a palavra queimou ganha um outro significado. Sim, senhor, professor. Muito bem. Então, pessoal, quando se muda o sentido de uma palavra, ele ganha um sentido conotativo ou de conotação. E quando você usa a palavra do jeito que ela é, do jeito correto, do jeito que ela é mais conhecido, do jeito real, é a denotação ou sentido denotativo. Complicou? Então pera um pouquinho, vamos pensar aqui. Então, pessoal, a denotação ou sentido denotativo, olha só o esquema que vocês têm que deixar no caderno. Quer dizer, aquele sentido real, aquele sentido próximo da realidade que a palavra quer dizer. É o sentido literal. Olha o exemplo da denotação aqui. A tia queimou a carne do jantar no Natal. Nossa, que triste, hein? Repetindo, a tia queimou a carne do jantar no Natal. Quer dizer que ela esqueceu no fogo e queimou. Então é o sentido original, né? Certo? É o sentido real, o sentido básico da palavra queimou. Então é o sentido denotativo. Não tem nenhuma invenção aí. Tudo bem? Olha o seguinte. O exemplo da conotação de novo. O amigo dele não quis queimá-lo no jogo de queimada. Como assim? Não quis jogar fogo nele? Não, professor. Esse jogo de queimada, quando se acerta... Ah, então é o sentido... Não é o sentido real da palavra queimar. Não. É o sentido, então... É um novo sentido que se é dado por causa do jogo. Sim. Então esse novo sentido... A palavra é um sentido figurado, que não é o real da palavra queimar. Ele então é chamado de conotação, no sentido conotativo. Tudo bem? Então, denotativo, opa. Denotativo é o sentido real. Denotativo é o sentido real. E conotativo, o novo sentido. Tudo bem? Olha só, então vocês vão copiar essa parte que está grifada no caderno, tudo bem?
Isso aqui é muito importante vocês terem. E vamos dar uma olhadinha, pessoal, nesse sentido conotativo. Pessoal, eu vou dizer para vocês, as gírias quase todas são conotativas, porque eles dão um novo sentido às palavras. Tudo bem? Então, gente, o sentido denotativo é aquele sentido antigo, é o básico. Olha só o exemplo aqui dessa conotação. Ele é um barbeiro quando dirige. É um sentido conotativo. Por quê? Porque a palavra barbeiro original, seu pai é barbeiro e cabeleireiro. É aquela profissão daquela pessoa que faz as barbas dos homens. Então, pessoal, o que ele quer dizer com esse sentido conotativo? Que ele é um barbeiro, quer dizer que ele dirige mal, ele é muito ruim, certo? Ele erra. Tudo bem? Por isso que ele é chamado de barbeiro. Ok? Ele acaba cortando aí, né? Dirigindo mal. Olha aqui o outro exemplo conotativo. Certo? Aquele goleiro furou todos os pênaltis. Como assim aquele goleiro furou todos os pênaltis? Quer dizer que ele não conseguiu pegar nenhum, professor. Ah, então usou, em vez de usar, ele não conseguiu pegar os pênaltis, a pessoa vai usar o sentido conotativo. Furou. Porque olha só o outro exemplo denotativo, o exemplo real. O pedreiro furou a parede, então ele fez um furo na parede. Então esse é o sentido real, é o sentido denotativo. O sentido conotativo é quando ele fala que o goleiro não pegou nenhum pênalti. É um sentido não real. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Mandem para mim. Vão para o plantão de dúvidas se vocês não entenderem essa explicação. Ok? Abraço. Tchau.